Vamos lá. Nessa aula nós vamos ver aqui a parte de atividades do Google Sala de Aula. Aqui não tem nenhuma atividade, como a gente pode ver, eu vou mostrar cada ponto aqui para vocês. Aqui, se você for na opção criar, ele vai te sugerir todas essas coisas aqui. Vamos começar criando por atividade aqui, ó. Quando eu aperto criar atividade, ele sugere que eu coloque um título, uma instrução para a atividade, que geralmente é muito bom para falar como é que essa atividade deve ser feita. Aqui na opção adicionar, com esse clipezinho aqui, que geralmente é utilizado para anexos, eu posso adicionar alguma atividade que eu tenho no meu Google Drive, algum link ou algum arquivo do meu computador ou até mesmo algum vídeo do YouTube. Se eu ver aqui na opção criar, ele pode criar agora tanto um desenho, uma planilha, uma apresentação, documentos ou até mesmo um formulário, caso eu queira criar agora aqui essa atividade, em vez de eu pegar uma que já tenho lá pronta. Vou colocar aqui como teste, 0. Aqui, de novo, a gente tem aquele recurso para colocar para quantas turmas eu quiser. Aqui para a quantidade de alunos que eu quiser. Aqui eu consigo atribuir uma quantidade de pontos para aquela questão. Pode ser utilizado para aquele sistema de gamificação que foi sugerido. Notem uma coisa aqui, ó. Quando eu seleciono uma turma sozinha, e eu venho aqui nessa setinha aqui em criar atividade, eu posso criar atividade na hora, programar ou salvar rascunho e descartar esse rascunho. Porém, quando eu seleciono mais de uma turma, a opção programar desaparece, ou seja, se eu tiver mais de uma turma, eu vou ter que compartilhar em cada uma dessas turmas ou fazer de outro jeito que daqui a pouco eu vou mostrar. Aqui a gente tem a data de entrega que a gente pode atribuir para aquela atividade. Depois aparece o horário, vamos dizer que eu quero que essa atividade seja entregue dia 26 até as 23h59. Agora que já está atribuído, até amanhã às 23h59. Aqui um tópico, nesse caso eu não tenho nenhum tópico, por isso que não tem como criar. Aqui é a parte de rúbrica, que eu posso criar uma rúbrica, reutilizar uma rúbrica ou importar uma rúbrica das planilhas do Google. Essa rúbrica é como se fosse uma espécie de assinatura, no caso. Essa parte de relatório de originalidade é muito legal, por quê? Porque o próprio Google faz uma pesquisa para ver se a criatividade é original, porém tem alguns detalhes. Primeiro, por estar em fase de teste ainda de alguma maneira, em fase beta, ela só funciona para quem usa o Google for Education e em inglês. Ela ainda não tem esse recurso disponível em português, por isso que eu não vou aprofundar nesse ponto. Se eu apertar aqui em criar atividade, vai ser criada agora. Se eu apertar em programar, vai ser depois. Se eu apertar em salvar rascunho, eu posso continuar editando essa atividade depois. Aí eu vou aqui, porque eu não quero essa atividade mais. Ela ficou aqui salva com rascunho automaticamente. Ah, eu quero apagar esse rascunho, eu quero continuar editando. Vem nos três pontinhos, editar ou excluir. No caso, eu vou excluir aqui. Agora a gente pode vir aqui em criar atividade de teste. A atividade de teste vai ter algumas peculiaridades. Primeiro, quando você vai criar atividade de teste, primeiro que você vai ver que já cria automaticamente uma planilha no formulário. Por quê? Porque essa planilha no formulário vai ser utilizada para fazer o teste, porque o Google já faz isso automaticamente. De novo, tem que colocar algum título aqui. Eu posso vir aqui e adicionar tanto uma. Eu posso vir aqui, tanto adicionar um arquivo do Google Drive, um link, ou arquivo do meu computador, um vídeo no YouTube. Posso criar alguma dessas coisas agora. Aqui tem o mesmo esquema de notas e tópicos, a rúbrica e aquela outra parte que eu falei. Tem como importar essas notas aqui, ó, e ele explica aqui como é que funciona o sistema de importação, que funciona automaticamente pelo Google Formulário. Ah, mas eu quero ver como é que esse formulário está. Se eu clicar aqui nele, ele já vai abrir esse formulário para começar a edição dele. Aí ele vem em branco, posso botar aqui descrição, opções, mas essa parte todinha do formulário vai ser deixada para outra aula que a gente vai aprofundar aqui bastante. Vou voltar aqui, continuo aqui com o teste, só excluir. Agora eu tenho o tópico pergunta. Mas por que eu usaria esse tópico pergunta? Só eu notar que ele é muito parecido com o resto. Eu poderia até fazer uma pergunta dentro da atividade. Porém, esse tópico pergunta ele tem uma coisa interessante. Quando eu passo ele aqui, essa pergunta vai automaticamente para todos os estudantes. Eu não preciso criar uma atividade, criar um formulário. Não, automaticamente eu vou estar perguntando para todos os alunos. Isso aqui pode ser utilizado para aquelas pesquisas rápidas. A gente tem aqui, os alunos podem digitar a resposta e os alunos podem responder uns aos outros. Ou seja, esse tópico aqui você pode falar, vamos dar um exemplo hipotético. Qual a dúvida de vocês com relação a tal conteúdo?
E aí, se o estudante vai ver a resposta do outro, ele pode comentar em cima daquela resposta, ou seja, fazendo quase que uma espécie de fórum ali para poder facilitar. Aqui ainda tem a opção programar. Vou descartar o rascunho que eu não quero. Vendo a opção criar aqui, tem a opção de colocar materiais aqui. Quando eu boto aqui na opção de materiais, eu posso fazer o que? Um upload direto no meu computador. Note que aqui, ó, ele não tem algumas daquelas opções, como atribuir pontuação, porque seria só um material. Às vezes uma apostila, às vezes um arquivo separado que eu tenho no meu computador, eu posso mudar diretamente ou que eu tenho no meu Google. Aqui tem as mesmas opções dos demais. Vou descartar porque também não quero esse rascunho. Aqui na opção criar, tem essa outra opção aqui que é reutilizar postagem. Para que eu vou utilizar essa opção? Pronto. Para que eu vou usar isso aqui? Isso aqui eu posso pegar uma outra atividade que já foi postada numa das outras salas que eu sou professor. Quando eu apertar aqui, eu consigo escolher essa atividade, no caso aqui da professora Luciene. E quando eu apertar, eu consigo criar cópias de todos os anexos e reutilizar aqui. Eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer isso agora, mas se eu apertar aqui e colocar criar cópias de todos os anexos, ela vai pegar todos os anexos que tem naquela atividade e vai criar uma cópia igualzinha aqui no meu Google Sala de Aula. É só apertar em reutilizar aqui que já vai. E por último, nós temos aqui a parte do tópico. Esse tópico pode ser utilizado para criar conteúdos diferentes ou dias diferentes, como melhor você preferir organizar, como por exemplo biologia. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai criar esse tópico e agora eu posso postar aqui todos os tópicos, eu posso postar especificamente dentro do tópico de biologia. Aqui não tem nenhuma lição nesse caso. Aqui a gente tem a ferramenta do Meet, que também estava lá no mural. Por quê? Porque essa é a maneira que eles acharam melhor. Aqui, no caso, se eu gerar um link e mostrar, colocar como visível para todos os alunos, esse link todos os alunos vão poder acessar e vai poder fazer aquela aula ao vivo no sala de aula. No caso, eu não coloquei ele. A gente tem aqui o Google Agenda. Quando eu aperto aqui no Google Agenda, o que acontece? Isso aqui vai organizar tanto a organização do professor quanto a organização da turma. Por quê? Aqui no Google Agenda ele tem vários recursos. Um deles é que eu posso programar algumas atividades aqui, falando que tal dia vai ter uma prova, que tal dia vai ter alguma atividade extra em um determinado horário. E note que aqui nesse canto esquerdo aqui, ó, eu tenho todas as turmas que eu estou participando, ou como aluno ou como professor. Ou seja, essa agenda vai para todo mundo terá acesso a ela. Essa agenda está considerada como pública. Mas o Google Agenda é outra aula também. Nós temos aqui a opção pasta da turma no Google Drive. Por quê? Tudo que a gente vai colocando ali vai sendo salvo numa pasta no Google Drive. Aqui, ó, aquele quiz que eu tinha criado já está aqui, apesar de eu nem ter utilizado. Então, basicamente, essa é a função atividades do Google Sala de Aula. Até a próxima aula.